um livro, uma coletânea escrita por pessoas da periferia de Bauru. Esse é o tema hoje do nosso bate-papo aqui no programa Espaço Aberto, para a divulgação da obra Palavras de Concreto Armado, Vozes Periféricas na Literatura. O livro recebeu medalha de bronze no Prêmio Brasileiro de Design, uma das premiações mais importantes no Brasil da área. E a gente recebe aqui em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru, no programa Espaço Aberto, o João Correia, que é editor e fundador da editora Miriveja, e a Carol Gomes, que é designer do coletivo Boitatá, que junto com uma equipe são responsáveis aí pela publicação e divulgação dessa obra. João, Carol, sejam bem-vindos ao nosso espaço. Muito Eu que obrigada. agradeço a oportunidade, Lidiane. Vamos lá, então, falar sobre esse livro que foi lançado agora em setembro de 2023. São 20 escritores e 6 artistas visuais que assinam a obra. Como foi a composição, né, de toda essa equipe? Posso falar? Fica à vontade. Então, o Palavras de Concreto Armado, ele foi é um livro que foi contemplado com o PEC, né, que é o Programa de Estímulo à Cultura de Bauru. É um projeto da editora, né? A gente tem trabalhado aí com alguns temas importantes, até de uma certa militância. Então, nós lançamos 2 livros só com escritoras, e aí resolvemos lançar um livro só com autores da periferia, né, para trazer essa galera que hoje é o que se produz de melhor, né, na cultura de Bauru e do mundo. O que se tem de melhor hoje, sem dúvida, vem da periferia, né? Isso acho que... E aí nós fizemos um chamamento público, né? Então foram abertas inscrições, daí uma grande quantidade de pessoas se inscreveu, a gente fez uma pré-seleção e é isso. E aí ficou um livro lindo, né? É um livro muito plural, né? Assim, que tem poesia, tem conto, tem crônica. É um livro lindo, assim, a gente tem o maior orgulho desse livro, ainda mais agora que é um livro premiado. E só lembrando, é o segundo prêmio que esse livro ganha, que ele tinha ganho o Prêmio da Cultura Bauruense, Prêmio da Cultura Popular Bauruense, e que já deixou a gente bem feliz, assim. E agora esse Prêmio Brasil Design também enche a gente de alegria. Uhum. Você falou da composição da equipe, né? Como é que foi essa seleção? Que critérios vocês utilizaram, né? Qual é o perfil que vocês buscavam de autores para essa obra? Eu acho que tinha uma questão de dar voz à plural, porque assim, a gente tem uma ideia da periferia como algo uno, assim, né? E a periferia tem uma grande diversidade de vozes, né? A começar pela questão, a gente fez questão de ter uma paridade aí de vozes femininas, né? Tem uma mulher trans, tem pessoas né, tem indígenas. Então, assim, a seleção foi pensada um pouco nisso mesmo, de dar, né, essa característica de diversidade que também está presente na periferia, né? E que, assim, que tem um acesso à produção do livro que parece muito distante, né? E não é, né? O livro é algo possível, né? Então, a ideia de montar esse livro é um pouco isso também, né? Então, muita gente procurava a gente tem exemplo, o Dom Black, que é um cara que escreve muito, ele quase pediu perdão por mandar o texto, sabe? Você, olha, eu estou mandando o texto, nossa, mas assim, você me desculpa, eu não sei, sabe? E ele é um grande letrista, né? Um grande poeta. Então é isso, né? Para ele, é, era uma coisa que parecia tão distante, não é? Então, a seleção parte um pouco disso, da diversidade, e de trazer essas vozes de uma forma que até então parecia impossível, mas não é. Mas não é. Tá. Falar um pouquinho do recheio desse livro, né? Tem os textos, tem prosa, tem poesia. Como que é a composição? O que oferece para quem lê, para quem tem acesso à obra? Olha, não quero monopolizar aqui, tá, Carol? Daqui a pouco eu passo a bola para você. Fica tranquilo. Então, é o que eu disse. É um livro que tem poesia, tem prosa, tem crônica, né? Geralmente, a gente trabalha... A gente tem 2 livros escritos só por mulheres, por exemplo, que são livros de contos e crônicas.
Esse, como o pessoal tem um pé muito grande no rap, no hip hop, nos slams, né? Então a gente, obviamente, agregou pessoas que são do rap, né? Que são grandes letristas, né? Então, assim, acho que tem uma diversidade de temas, de vozes, de estilos, né? Então, por exemplo, a gente começa o livro com a Santina, que é uma figura, né, da cultura do slam, de Bauru, né, da música, do hip hop, do rap, muito importante, né? Então a gente começa já com a Santina, que já traz, já é uma cacetada na cabeça, assim, né? Então é um livro que vai... E logo depois tem a Ariane Souza, que é uma delicadeza, assim, né? Que ela vai falar de coisas delicadas, e depois vem o Renato Bueno, que é um cara que é um grande poeta de Bauru, que vai trazer uma poesia daí mais que tangencia a poesia contemporânea. Então eu acho que a pessoa vai ter essa diversidade que é o mundo, né? E que consequentemente é a periferia. Sem contar aí, eu vou trazer a Carol para a conversa, que o livro não é um livro, ele não é só texto, né? O livro não é só conteúdo, ele é forma. Né? Então, assim, eu acho que é um livro que tem uma felicidade muito grande de ter. São 6 artistas plásticos, né? E o livro tem uma ideia plástica muito bonita. É um livro muito bonito, né? Não é um livro que tem um monte de texto ali, né? É um livro que tem um trabalho do coletivo Boitatá, da Carol, do Thomas, e que faz com que ele não seja só um livro de texto, né? Então a pessoa, quando abrir o livro, vai entender que nós estamos falando de um objeto que vai além de algo para se ler, Uhum. né? É um livro para ver também. O livro é assinado também pelo coletivo Boitatá, Carol. Como foi concebido o projeto gráfico dessa obra? Então, foi um projeto, acho que bastante desafiante, né, desde o começo, porque quando a gente começou esse projeto ainda estava tendo a seleção dos artistas e escritores, né? Então, desde o começo, quando eu e o Thomas Musman, né, o meu sócio do Boitatá, quando a gente começou a trabalhar junto com o João na concepção, a gente foi percebendo que tinha muitas camadas. O próprio nome ainda estava em aberto, mas a gente já tinha algumas ideias, e muitas vezes o nome ele conduz o livro, né? Nesse caso, a gente teve que trabalhar, que eu acho que foi muito interessante, mas de dentro para fora. Então, através dos próprios conteúdos, foi surgindo a identidade visual, foi surgindo a própria forma de organizar, né? Acho que o João, pessoal da editora, teve um trabalho muito legal na forma de organizar, de conduzir a leitura, e isso dialogou muito com o ritmo que a gente criou com o projeto gráfico, né? Então, como o João disse, né, a gente abre com um texto mais pesado, depois traz um ritmo mais leve, e eu acho que isso são várias surpresas que esse livro vai trazendo, nesse sentido de quebrar um pouco do quais são as vozes da periferia, qual é a voz da periferia, não é uma única voz. E eu acho que esse livro ele tem essa importância nesse sentido também, porque ele tem muito do que a gente imagina no imaginário da periferia, mas ele vai muito além disso, né? Então, foi um trabalho construído muito através do próprio conteúdo, né? Também pelo conteúdo visual, através dos artistas visuais, que ajudou muito imageticamente a construir, mas também pelos textos, né? Pelas narrativas, né? Então, são conteúdos muito diferentes entre si, alguns deles, mas existe um diálogo, e esse diálogo, que é a própria periferia, cada um trabalhando através da sua subjetividade, mas a gente conseguiu encontrar alguns elos. Então, por exemplo, a própria capa, né? O nome do livro é muito forte, e a gente também trabalhou muito do como que fica legal mostrar isso sem ser agressivo, só que ao mesmo tempo sem perder toda a potência da periferia, né? Então, foi um trabalho muito construído de forma coletiva, de muitas trocas dentro do Boitatá, como também junto com a editora, para que a gente encontrasse um caminho que ele não podia ser muito suave, digamos assim, só que ele também não podia estereotipar, né? Eu acho que esse é um caminho, foi um cuidado que a gente teve que ter desde o começo. E um outro ponto que eu acho interessante é que, como o João falou, muitos escritores e artistas nunca tinham publicado. Então, acho que o nosso trabalho, né, como designers e também na editora, um trabalho muito de potencializar essas vozes. E então, assim, a gente
trabalhou desde o começo nessa ideia do extrair do próprio conteúdo o que dá para a gente trabalhar e mostrar mais para o mundo, né? Então foi um trabalho nesse sentido, assim, de cada texto foi se sobrepondo e coisas foram se sobressaindo. Então, o livro todo ele é feito através de uma identidade visual baseada no concreto armado, literalmente, na ideia da rua, do urbano, das texturas que tem pela cidade. E isso é muito interessante também, porque não é a mesma periferia, é uma conversa que a gente teve muito, não é a mesma periferia de São Paulo, ou de uma capital, ou de vários outros lugares. Tem questões em comum, que eu acho que é isso que é legal, que dialoga com muitas outras periferias, mas tem particularidades de ser de Bauru. Então, acho que foi a junção que a gente teve que fazer, assim, sabe? E só destacando mais uma vez, né, o livro Palavras de Concreto Armado, Vozes Periféricas na Literatura, recebeu a medalha de bronze no Prêmio Brasileiro de Design. O que representa essa premiação para vocês, né? Para quem é dessa área de design, de desenho, de projetos gráficos, Carol? Representa, assim, muito, uma conquista muito grande, no sentido de que somos uma empresa pequena, né? Então, acho que tem primeiro esse ponto de conseguir estar num prêmio junto com as maiores empresas do Brasil, numa empresa com estrutura limitada, como a gente conversou, o projeto ter sido um projeto de edital significa que ele também tem uma verba limitada, e a gente conseguir trabalhar né, assim, dentro dessas limitações e conseguir representar o design com né, um projeto do interior. Eu acho que isso é muito gratificante para a gente, porque num primeiro momento é um prêmio nosso da empresa, mas assim, é um prêmio para Bauru, é um prêmio para todas as pessoas que colaboraram para esse livro, nesse sentido de que é difícil, mas dá para a gente concorrer, a gente tem que continuar batalhando junto com empresas grandes e fazendo o que é possível dentro das nossas limitações, né, da estrutura, dos recursos que a gente tem. Então, é muito gratificante poder, né? Eu acho que existe também uma abertura cada vez maior, assim, eu acho, no cenário do design, de valorizar também o interior, valorizar outras visões além do eixo Rio-São Paulo e capital. Então, eu acho que esse livro ele trabalha muito nesse encontro também, sabe? Como o João disse, é um livro muito potente, já tinha ganhado outro prêmio em Bauru, e agora ganhar um prêmio nacional, né? Nesse sentido, eu acho que só evidencia o quanto não só o projeto, mas o conteúdo, né? Ele é muito importante, muito atual, muito além de Bauru também, né? Uhum. Bom, o livro é um livro de cento... Pode falar, João. Posso complementar, Lidiane? Eu acho que o que a Carol falou de sermos uma empresa pequena, né? Acho que o Boitatá é muito parecido com a Miriveja nesse sentido, né? Até acho que os dois sócios é um homem e uma mulher, né? No caso da editora também é um homem e uma mulher. É uma editora pequena no interior, mas eu acho que isso firma algumas coisas. Primeiro, o que está sendo produzido de importante hoje no mundo está sendo produzido nas periferias, né? Então, esse livro é um livro que vem da periferia do estado de São Paulo, da periferia, né? Bauru é a periferia da capital, né? A gente é a periferia daí o livro é da periferia, e é um livro premiado, né? E um outro aspecto é que desde o início a gente acreditou muito nisso. Se você pegar a orelha do livro ou a introdução do livro, a apresentação, está falando disso. O que se produz de melhor hoje, em termos de arte, no mundo, vem da periferia. Né? Então, ele ganhar esses prêmios, principalmente esse prêmio nacional, né? Só mostra isso, né? Só vem a provar que a gente está no caminho certo, né? E a gente falou isso o tempo inteiro para os autores, porque o próprio autor da periferia, às vezes, ele se desacredita por N motivos, né? Que nem convém agora aqui sociologizar, né? Mas, assim, tem vários motivos que falam, não, eu vou fazer um livro, né? E a gente sempre batendo nessa tecla, gente, a gente tem condições de fazer um trabalho bem feito, a gente está bem acompanhado, né? Então a gente tem bons designers, tem bom revisor, tem bom preparador, né? A gente tinha contratado a R Pretas para fazer a divulgação, né? Que é uma empresa de Bauru também que ganhou o mundo tal, né? De RP, né? De comunicação. Então
acho que a gente está numa sintonia entre a gente, uma sintonia com o mundo. Eu acho que é isso que está fazendo esse livro ir mais longe até do que a gente imaginava, né? Uhum. Bom, é um livro que tem 148 páginas, né? Como vocês mesmos destacaram, né? Ele busca trazer alguns recortes dessas vozes da periferia, que são múltiplas. Mas vocês pensaram para quem esse livro é voltado? Ou quem vocês gostariam que estivesse lendo a obra, né? Vocês têm esse público-alvo delineado? Eu posso contar uma historinha com relação a isso? Daí, Pode. desculpa, Carol, acho que eu te cortei. Claro. Eu conversei um dia com o Dom Black, a gente falou sobre o livro, ele estava muito feliz e tal, e a gente faz um esquema com os autores para eles comprarem o livro da gente a quase preço de custo e eles vendem o livro. É uma forma de também gerar uma renda para eles, tal. O Dom Black sozinho vendeu uns 150 livros. E ele contou para a gente que ele vendeu o livro na biqueira, que ele vendeu o livro para o cara entendeu? Para o traficante do bairro que ele mora, sabe? Assim, então é isso, né? Chegou a pessoas que nunca tinham lido um livro, cara. E ele falou, é o meu trabalho, sabe? Daí a pessoa falou, pô, Dom Black, você tá nesse livro? Eu tô. E aí ele vendeu o livro em todos os lugares. Ele vendeu mais de 150 livros, que é bastante, né? Então, isso talvez responda a sua pergunta, para quem que é esse livro, né? Esse livro é para essas pessoas que acham que o livro está muito distante, né? Que o livro não é para o cara que para o seu vizinho, né? O livro é para o cara que está lá encastelado, né? Né? Assim, na sua intelectualidade e tal. E não é, né? É um livro possível. E ele foi para lugares maravilhosos, assim, né? Você saber que uma pessoa que nunca leu um livro ou que está numa situação muito diferente da gente, por sobrevivência, seja lá qual é a questão, ele parou e falou, porra, eu vou ler o livro do meu amigo, né? Então eu acho que isso é o mais importante para esse livro, da onde ele chega, né? Sensacional essa história. Carol também tem alguma coisa, algum recorte para destacar com relação ao público-alvo? Eu acho bastante interessante né, essa história que o João contou, porque ela é um pouco diferente do meu lugar aqui, né? Quando a gente construiu esse livro, a ideia não é que é isso, né? Que bom que ela está indo para quem ajudou a construir e para toda essa comunidade de pessoas que não estão acostumadas a comprar, né, a ler um livro. Mas como designer, o nosso objetivo foi tentar expandir o máximo possível. Então, tá dentro das periferias, mas esse livro, a ideia, né, é também não ser só da periferia, porque senão a gente continua produzindo um conteúdo dentro do mesmo lugar. Então eu acho que esse livro ele faz esse diálogo, porque ele tá lá na periferia, mas ele também tá lá no Prêmio Brasileiro de Design. Então faz com que pessoas que têm uma visão estereotipada, rasa, ou nenhuma visão sobre a periferia, possam abrir um pouco a cabeça, né? Então acho que esse livro, ele trabalha muito nesses dois lugares, né? De um lugar de livro, de autor mais elitizado, digamos assim, e o lugar da periferia. Eu acho que ele é um livro sobre isso, assim, sobre essa junção também, né? Servindo como ponto de conexão entre essas duas realidades, inclusive, né? Mas isso, eu acho que tem uma questão importante, eu acho que a Carol falou uma coisa importante, né? Ele acaba sendo um livro, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, que é meio universal, porque ele vai dialogar, né, tanto com o cara do Prêmio Brasil, como com o cara da biqueira lá, né? E isso acho que para o designer, talvez ouvir essa história seja interessante, que você sabe que o teu livro está falando com muita gente, né? Acho isso bem importante. Mas eu acho que tem uma questão que a gente bate muito na editora, e a gente sempre faz questão de ter bons designers e tal, é que, assim, livro bom, bem feito, qualquer ser humano percebe, sabe? Isso não é privilégio de ninguém, sabe? A pessoa que pega um livro bom, ele pode estar na periferia, ele pode estar, sabe? Livro bom que eu digo bem feito, né? Forma e conteúdo. Esse livro é um livro bom, ele tem bons textos, ele tem um projeto gráfico lindo. Então o cara da periferia pegou e falou, caraca, mano, isso aqui é bom pra caramba, só de pegar na mão, né? Então a gente defende muito isso. Livro bem feito, ele fala com todo mundo gosta de coisa bem feita, todo mundo gosta de coisa bonita, né? Todo mundo percebe, às vezes sem saber o que ele sabe que aquilo é bem feito. Então talvez ele não saiba que tem um coletivo Boitatá que ganhou, ele não sabe de nada disso, mas ele pega, né? A gente fala, o leitor às vezes ele não sabe nem porque ele gostou,
mas é o projeto gráfico, é o miolo, é o espaço entre linha e a fonte que você usou. Isso faz a diferença, né? E vai perceber o cara do Prêmio Brasil de Design, né? Que tem uma formação, né, assim, gigantesca em design, e vai perceber o cara da periferia mesmo, que nunca leu um livro. Porque é um livro bonito, bem feito, né? Feito com carinho, feito com propósito. Acho que isso que é o que dá essa dimensão gigantesca para ele. Uhum. Gente, só para finalizar, para a gente fechar aqui, como é que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui na TV e na Rádio Câmara, interessadas em conhecer a obra, conhecer o livro, como é que adquirem um exemplar? Olha, ele está à venda no site da editora, é só entrar lá, www.editoramiriveja.com. E para quem quiser comprar ele assim, na cidade, na livraria, ele está vendo no Hesse Sebo, que é o antigo Sebo Clepsidra, ali na 13 de Maio. Eu esqueci o número agora, mas quem está na Duque virou para 13 de Maio na primeira quadra. Ali também ele está vendo ali, e tem autores que compram o livro e vendem também, né? Então você pode comprar às vezes diretamente com um autor, se você conhecer algum, porque a ideia é essa mesmo, né? O livro circular, né? Para nós não é um livro que a gente fez, nossa, vamos ganhar milhão com esse livro, até porque não se ganha milhões com esse livro, principalmente sendo pequeno, né? A gente nem quer, né? Na verdade, nem é a gente não persegue isso, mas é isso, né? Circular, né, o livro, isso para nós é importante. Então, no site da editora e no Hesse Sebo, que é o antigo Sebo Clepsidra, ali na 13 de Maio. Maravilha. Tá dado o recado. É isso, eu queria agradecer a participação de vocês aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, no programa Espaço Aberto, divulgando o livro Palavras de Concreto Armado, Vozes Periféricas na Literatura. O João Corrêa, editor e fundador da editora Miriveja, mais uma vez com a gente aqui no Espaço Aberto, e a Carol Gomes, que é designer do coletivo Boitatá, reforçando que o livro foi premiado, recebeu medalha de bronze no Prêmio Brasileiro de Design, que é uma das premiações mais importantes aí nacionalmente na área. Carol, João, muito obrigada mais uma vez, viu, pela participação de vocês. Agradeço. Obrigada a vocês. Agradeço você também que nos acompanhou aqui na TV e na Rádio Câmara Bauru. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!